Donos da Verdade, estamos de volta para mais um podcast sensacional aqui em Fraiburgo, trazendo um pouco da história do nosso município, trazendo pessoas interessantes, pessoas que de certa forma colaboraram com o sucesso dessa cidade nos seus 60 e quantos anos, Fraiburgo tem? 65 vai fazer em dezembro. 65. Hoje vamos falar com essa pessoa aqui, daqui a pouco eu apresento, que é uma lenda aqui, mas eu já apresento. Quero agradecer primeira, Anne Acessórios, a loja aqui da feminina na Nereu Ramos. Comprou bem, compra Anne Acessórios. Ateliê Eliane Aguiar, uma ateliê de costura aqui na Nereu Ramos, um centro comercial atrás da Anne Acessórios. Academia Physio Fitness, a minha academia que eu vou, está completando 15 anos agora, e eu estou há 13 anos rigorosamente frequentando a academia aí, sempre, todo dia estamos lá, só quando estamos com gripe, alguma coisa. Um abraço pessoal da Academia Physio Fitness e Revista Lecep, tá aqui nossa. Muito obrigado aí pela parceria, valeu? Então hoje é um dia especial, vamos falar com uma pessoa aqui que quem tem a minha idade e não conhece a voz marcante dessa fera aqui, Hildo Lucas. Quem na minha idade, na casa dos 50, não marchou ouvindo Hildo Lucas apresentar aí o 7 de setembro aqui em Fraiburgo? É um prazer, Hildo Lucas, te receber aqui, né, do fundo do coração, porque você é uma pessoa que é um cara correto, um cara de Deus, né? E um cara também que marcou teu nome na história do município discretamente, sem se aproveitar disso para política, para se vangloriar, para subir em alguma coisa, sempre discreto. Muito obrigado, faça suas considerações aí. Bom dia, Marcelo. Bom dia às pessoas que acompanham o teu podcast. É um prazer imenso estar aqui contigo. E ser grato a Deus e aos amigos que sempre nos apoiaram em toda essa caminhada. São quase 65 anos de Fraiburgo. Então, para mim, é uma alegria muito grande ter minha família aqui, ter meus filhos que nasceram aqui. Hoje eles moram fora de Fraiburgo, mas graças a Deus tocam a vida. E a gente está aí sempre que possível participando de alguma atividade em prol da nossa comunidade, em prol das pessoas, principalmente as pessoas que necessitam, não apenas do alimento físico, mas às vezes também uma palavra de apoio, né? De estímulo. Deixa eu falar aqui tudo que essa fera fez aqui em Fraiburgo, locutor da antiga Rádio Rural. Olha que Rádio Rural, só quem viveu sabe, ali onde é o centro de eventos, por ali, né? Apresentou o Meditação Matinal na Rádio Fraiburgo, o Jornal do Meio-Dia de 2013 a 2014, né? Na Rádio Vida Feliz, o programa Maranata. Por muitos anos narrou o 7 de setembro, apresentou vários eventos aqui em Fraiburgo, como o Infrute, como a abertura da colheita da maçã. Foi 36 anos tesoureiro da prefeitura nos mandatos do Sebastião, os 2 mandatos do Padre Biagio, do Edir Lemos, 2 mandatos, do Neumar, 2 mandatos, do Ivo, 1 mandato, e da Claudete, só saiu agora nesse último. Quem mais aqui? 26 anos no Desbravador, que eu acho que deve ser um orgulho para a vida desse cara, assim como o escotismo que eu montei, o grupo aqui, é um orgulho na minha vida, e atualmente no ano. Vamos tentar falar um pouco de tudo que ele faz, rapidinho, porque o tempo é curto. E tudo começou com essa voz, né? A voz que Deus te abençoou, que começou a te alavancar para essas coisas, ou eu estou enganado? Na realidade, quando eu entrei na Rádio Fraiburgo, foi em julho de 78, Rádio Rural. Hoje é a Rádio Fraiburgo. E, é claro, eu era filho de Luiz Lucas Sobrinho, chamado Lula, um homem que tinha a língua presa. E quem diria que meu pai tendo a língua presa, a gente usa esse termo, né, que usava-se muito na época, e não havia condições financeiras e não se buscava esse recurso para resolver o problema ali, né? Então, um homem que tinha dificuldades para falar, né? Nós conseguimos entendê-lo muito bem e gerou três locutores. Três locutores, O Eliseu está em Piratuba hoje, na Rádio Piratuba, 104.9. O Aloysio, que está numa rádio da Assembleia de Deus em Joinville. E eu
apesar de não ter ficado muito tempo em rádio, mas Deus me deu o dom de usar a voz para outras finalidades. Como você falou, o desfile de 7 de setembro, por várias vezes, alguns eventos. Ontem mesmo teve a 13ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e voluntariamente eu estava lá. Lá estava. Hildo, tarde, apresentando. Hildo, Rádio Freiburg, Rádio Rural, que é a Rádio Freiburg. Então, aquela equipe era sensacional, né? Era você, como que era? Eu me lembro do Moacir Marcelino, que fazia aquele programa no Antigo Cinema. Conta um pouco desse período dessa equipe. O principal era o Moacir, né? Que veio de Lages para trabalhar aqui em Freiburgo e deu início a toda a história da Rádio Rural de Freiburgo. E eu era cobrador de ônibus, né? Trabalhava no trajeto Freiburgo, Videira, Tangará. Aquele tempo que ficava de pezinho assim? Isso. De vez em quando alguém tinha que ajudar a erguer, porque o ônibus brecava e às vezes não estava preparado. E eu tinha um irmão mais velho, tenho ainda, o Leonel, o homem da chimia. Sim, claro, muito, né? O Leonel. E ele trabalhava, mas ele decidiu servir o exército e foi. E então eu entrei na vaga dele, fiz um estágio ali primeiro e depois começamos a trabalhar. Mas jamais imaginaria que Deus me daria esse dom de falar para as pessoas, né, e ter essa comunicação. Então foi assim que começou. E devagarinho, lá nos primórdios, não tinha gravação, era tudo ao vivo. Era na raça mesmo. Na raça. Então, se errasse o texto, tinha que consertar no ar. E muitas vezes, logo que surgiu os primeiros equipamentos de gravação, um gravador gigante, que a rádio deve ter guardado lá no seu museu particular, nós tínhamos que ficar depois da hora. Depois da hora. E tem até um fato engraçado que eu posso contar. Ficamos depois da hora e o transmissor ficava junto à rádio. E a antena ficava onde hoje é o centro de eventos. Era aquele banhadão. Claro, sim. Um dia eu estava apresentando o jornal e quando eu olho pela vidraça dali que separava a locução... Parece que eu estou vendo a cena. E uma cobra entrou dentro do estúdio. Sério? E aí eu estava com a porta do estúdio fechada. Digo, bom, aqui dentro ela não entra por enquanto. Aí depois localizamos o animal e colocamos ele para fora. Então assim, a gente gravava depois da hora, certo? Meia-noite, e aconteceu um fato bem engraçado, porque eu desliguei o transmissor, ou pelo menos achei que tinha desligado. E o Moacir seria o que gravaria primeiro as propagandas, para depois a gente montar e usar durante o dia. E ele começou a falar algumas coisas, e ele sempre tinha assim aquela... era meio voluntarioso, né? E falava algumas expressões bem fora. E numa época em que as pessoas, né, não tinham tinham essa preocupação de não falar besteira em rádio e tal, e ele falava alguns palavrões, e ele começou a falar, mas naquele dia ele não falou nenhum palavrão. Aí toca o telefone, um ouvinte, olha, avisa para o pessoal que a rádio ainda está no ar. Ou seja, ele estava falando coisas, o som estava indo para o mundo, e que bom que naquela noite ele foi bem controlado. Nossa, Me conte agora a Rádio Freiburgo, cara, como é que é fazer um jornal do meio-dia? Na realidade eu só apresentava. Apresentava. Eu trabalhava na prefeitura até o expediente próximo ao meio-dia ali, ia para a rádio, apresentava o jornal, lia as notícias ali, e depois, 15:01, terminava, em torno de 15:01, 10:01, eu tinha que ir para casa, almoçar e voltar para começar 1h30. Era muito corrido. Nossa. Mas foi legal, foi bem proveitoso. E assim, como é que foi daí a meditação matinal? O que você fazia nessa... Surgiu numa conversa que eu tive na época com o seu Willy Frey, um grande incentivador nosso, né? Uma pessoa que sempre saudoso. Incentivou aí as coisas boas de Freiburgo. E aí, conversando com ele, surgiu a ideia de colocarmos uma meditação. Inicialmente, ela ia ao ar assim que a rádio entrava no ar, às 5 da manhã, 5h30, eu não lembro. E depois passou para as 7h15, durante o programa do Moacir, depois o programa do Júlio Santos, e por vários anos. E de vez em quando eu escuto aí o relato de pessoas
que pegavam a circular para ir para a escola ou para o trabalho, e a circular tinha o radinho ligado, e as pessoas escutavam a meditação. Então, por vários anos... Tinha audiência? Tinha, o pessoal ouvia. E o que era assim? O que eram inspirações. Eu confesso que eu não cheguei a ouvir. Motivacionais, ou seja, pegava-se um texto bíblico e contava-se uma história, alguma coisa relacionada ao texto, mas principalmente com o propósito de motivar as pessoas a fazer o bem, fazer aquilo que era correto. Então, foram milhares de meditações. Então, o Maranata seguiu isso aí, daí na outra rádio. Maranata seguiu... O que é Maranata? Maranata é uma palavra que era usada pelos discípulos, pelos primeiros cristãos, e toda vez que eles falavam Maranata, eles estavam dizendo assim: breve Jesus voltará. Mas isso está no Antigo ou no Novo? Novo Testamento. Eu não cheguei lá lendo a Bíblia. Na palavra Maranata você não encontra, mas era uma terminologia que era usada. E o desbravador, quando vai cumprimentar, ele dá o sentido, né? E coloca esse dedinho simbolizando a humildade do desbravador, né? E os 4 objetivos que ele tem. E aí ele diz Maranata, e o outro responde: breve Jesus voltará. E assim, o 7 de setembro, como é que foi o 7 de setembro? O 7 de setembro já não te deu até dá um friozinho na barriga aí nessas coisas? Meu Deus, sem dúvida. Olha aí, temos até fotos aí. Eu tenho aqui uma foto. Deixa eu ver se eu localizo aqui é tanta foto, né? Depois eu não chego. Aqui é a equipe da rádio, se tu quer ir mostrando ali, né? Não, sim, aqui é a rádio. Junto com o Moacir. Junto com o saudoso Moacir, né? Aqui, ó, o Moacir Marcelino, né? Tem história, minha gente, aqui tem história. Aqui foi quando instalou um posto avançado não sei se era exatamente esse, do Banco do Brasil, ali perto do Kengos, no finalzinho daquela rua sem saída ali. Ali onde daí foi a Leão. Isso. Ali foi o Banco do Brasil? Ali foi, e o tempo do seu Edir Prestes Valim, olha que raridade aqui, um prefeito que marcou. Olha a neve em Freiburgo aqui, eu estou ali do lado do boneco de neve, tá? Rádio Rural. Isso foi em 80 aí? 81. 81 também. Aqui no Maceirão. Certo. Com o Padre Biagio também. Saudoso Padre Biagio. Aqui já não mais como radialista, mas como funcionário da prefeitura, né? A inauguração da Caixa Econômica, aqui em frente à paróquia ali. Sim. Câmara de Vereadores, certo? Câmara de Vereadores. Aqui o Edir Valim, quando fez o Espiridião Amin, o governador. Onde é que... o Amin tá aqui, você era o falecido Zane até. Isso. O Espiridião Amin bem assim. Novinho. E aqui alguém que você conhece. Meu saudoso pai, olha aí, meu pai. A Olifrai, voluntariamente, junto com o Carlos ali, participando, né? Pai, e aqui o que você falou, o desfile, né? 7 de setembro. E aqui o Sereninho, ó, que eu te falei. Sereninho da gaita. O Sereninho. Uma apresentação que teve, né? Sim. Certo. Aqui, jogos de inverno, lá, olha o... Nossa, saudoso. Sartori ali, né? O Sartori. Cara, você tem uma coleção de fotos. Aqui o Paulinho Balestrin, jogos de inverno. Triste ver esse ginásio no estado que tá, né? Infelizmente. Infelizmente. Então, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, o da Rádio Freiburgo. Aqui. Aí transmitido em frente à antiga Comercial Marli, na Arnoldo Fry. Certo? Então, situações assim legal, que a gente viveu. Sim. E que nos enchem de... E o Natal no Lago, alguns eventos. Natal no Lago. A gente, né, teve a participação do barquinho ali dos 500 anos. São várias coisas que foram desenvolvidas. E o desfile era um momento que marcou sempre a história de Freiburgo. Marcou, né, na tua voz, sempre marcando. Deus foi me dando e me capacitando, digamos assim, Deus pega os improváveis e os capacita para fazer aquilo que Ele deseja em prol da coletividade. E a nossa vida é um constante crescimento, um tijolinho depois do outro,
E até que a gente chega... E você é muito apegado a Deus, né, cara? Muito, né? Eu acho que é Ele que é apegado a mim, sabe? Ah, porque nós, seres humanos, sim, por vontade própria, a gente não procura essas coisas. É Deus que sempre está... Se você pegar lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, quem é que tomou a iniciativa de procurar? Deus. Tanto que ele vai passeando pelo jardim e pergunta: Adão, onde você está? E hoje ele repete essa mesma frase: Hildo, Marcelo, Anne. Veja quanto ele insiste lá no Antigo Testamento com o povo de Israel, e o povo de Israel sempre pisando na bola e ele mostrando que era só seguir ele. Na realidade, o que a Bíblia é? A Bíblia é o relato histórico de pessoas comuns, com os mesmos problemas que você e eu temos, mas que tiveram vidas extraordinárias porque aceitaram o desafio que Deus fez. Então eu quero que você faça isso. E a pessoa, mesmo não compreendendo tudo, acabava fazendo. E o povo de Israel não foi diferente. Eles sofreram muito, eles tiveram altos e baixos. Tanto que quando estava para Moisés nascer, o faraó decretou a morte de todos os meninos para extinguir praticamente a descendência de Jacó, de José ali. Esse era o propósito dele. Mas Deus preservou a vida de Moisés e ele se transformou no maior líder da história. E não conseguiu entrar na terra, né, prometida, que foi punido. Infelizmente, dúvidas, né? Porque assim, muita gente fala assim que tem fé, mas a Bíblia é muito clara: até os demônios creem e estremecem. Então, fé até os demônios têm. Agora, quando a fé ela atua de tal forma que Deus vai capacitando e você desenvolve aquilo que Ele precisa que você faça, aí vem os resultados, às vezes nem sempre os esperados. Vamos pegar João Batista. Que homem mais privilegiado foi de ter anunciado a vinda do Messias a primeira vez. E logo depois ele foi decapitado, por causa do egoísmo de uma rainha má que queria o pescoço. Me conte, vamos falar o seguinte: tem uma diferença do Deus do Antigo Testamento e do Deus no Novo Testamento? No Antigo Testamento, Deus era mais punitivo, né? Ele mesmo punia. Você não fez. E no Novo Testamento, Deus já é uma ameaça futura, né? Se você não cumprir isso, você vai pagar com o inferno. Você consegue explicar se existe essa diferença? Eu estou lendo agora o Antigo Testamento, não cheguei mas eu já procurei na inteligência artificial ali, e comentando e procurando conhecimento, que tem essa diferença do Deus. Na realidade, essa diferença é a própria civilização que criou. Né? O Deus do Antigo é o mesmo. Tanto que o Evangelho de João e as cartas de João foram os últimos a serem escritos. Provavelmente ou quando ele estava ainda em Patmos ou quando ele retorna de Patmos. E ele faz uma revelação no Evangelho, ali no capítulo 1, que ninguém até então tinha antenado. Ele fala assim, que Cristo já existia antes. Ou seja, ele estava na criação. Nada do que foi feito sem ele se fez. Então o Cristo que morreu na cruz é o mesmo que formou o homem do barro, junto com o Pai e com o Espírito. Então é o mesmo. Agora, por que parece que Deus é punitivo? Na realidade, o que acontece? Que é um Deus mais carrasco, vamos dizer Parece assim. que há um Deus feroz lá, que pune, um Deus mais bonzinho novo, e que depois no final fica bravo de novo. Na realidade, é tudo uma coisa só. Deus é o mesmo, ele iniciou a procura pelo homem, lá com Adão e Eva, e nunca abandonou. O que acontece é que aquelas nações, como os cananeus, os filisteus, os hititas, né, e tantos outros ali que foram punidos na antiguidade, eles não foram punidos sem que primeiro tivessem tido a possibilidade. Um exemplo, a capital da Assíria, Nínive. Se você pegar o livro de Jonas, que tem 4 capítulos apenas, você vai ver a história. Nínive era terrível, tanto que Deus disse: vá lá e fale para Nínive que eu vou destruí-la. Em 40 dias ela vai ser destruída, se eles não mudarem o comportamento. E Jonas pega o navio e foge para Tarsis. No meio do oceano lá, Deus providencia uma tempestade, ele é jogado ao mar e um peixe o engole. Há dúvida qual seria esse peixe, mas isso não vem ao caso. O certo é que ele foi regurgitado na praia e então foi para Nínive.
e por 3 dias e 3 noites ele anunciou. Acontece que o rei de Nínive e toda a comunidade da época se arrependeram e não foi destruída. Ele disse que em 40 dias ela seria destruída. E, no entanto, ou seja, a misericórdia sempre triunfa no juízo. Então Deus, por mais que Ele anuncie um juízo final, Ele nos dá a possibilidade de escolha. Como que é feita essa escolha? No dia a dia, usando o livre-arbítrio. Então, ao sair de manhã, eu posso sair com a decisão de fazer o melhor possível, independentemente se estarei vivo ou não no final do dia. Ou eu posso acordar de manhã mal-humorado e sair chutando todo mundo, não interessando a quem. Então, tem o lado humano da escolha. Então, essas nações foram destruídas porque, infelizmente, vamos pegar lá os cananeus. Imagine você, Marcelo, chegar num lugar, num ambiente, e você vê uma criança recém-nascida sendo colocada na mão de um deus de ferro, onde o fogo é acendido, aquecido, e a criança grita de dor ali, enquanto é queimada na mão de um deus que eles tinham inventado. Então, esses povos faziam coisas loucas. Os incas, muita gente hoje reacende essa história dos incas e tal, né? Aquela história da pirâmide lá, né? Que tem boas energias. Mas ninguém lembra que lá em cima, virgens eram sacrificadas. Então, é uma loucura humana que Deus às vezes precisa lidar. E em dados momentos há necessidade de agir. Quando ele se levanta para agir, aí ninguém segura. Tá, mas vamos falar. Mas Deus, por exemplo, no caso de Jó, não é mais ou menos a mesma coisa? Ele não maltratou Jó demais só para provar que Jó era fiel, que ia se reconstruir? Isso não é um pouco de maldade? Desculpa eu falar. Quando você tem a visão do grande conflito entre Deus e Satanás, aí você entende. O que acontece? Se você ler os 3 primeiros capítulos, você vai entender que houve uma reunião em algum lugar do cosmos aí. E nessa reunião, quem que apareceu representando a Terra? Satanás. E Deus pergunta, quem é você e de onde você vem? Aí ele fala, eu venho de rodear a Terra e passear por ela, ou seja, ele vem do que é meu. Porque quando é que ele conquistou a Terra? Lucas 4 ali fala que quando Satanás propõe para Jesus que ele adorasse Jesus, ele fala assim, se você se ajoelhar, eu te devolvo, que tudo é meu, eu conquistei. Foi passado para mim. Então quem é que passou? Adão. No momento em que ele peca, ele transfere a liderança para Satanás da Terra. E então ele, como representante, aparece nesse local. Aí Deus olha para ele e fala assim, tudo bem, você acha que a terra é tua, mas eu tenho alguém lá que me pertence, e é Jó. Ele é fiel, ele é justo. Mas você cuida bem dele. E aí que acontecem as desgraças. Jó, para você ter uma ideia, ele levantava toda a madrugada e orava e oferecia sacrifícios por ele e pelos filhos. Porque ele pensava, vai que um filho pecou, né? Então ele fazia essa intercessão pelos filhos, que nós pais deveríamos fazer sempre. Orar para que eles tenham a bênção de Deus. Acontece que Satanás não fica contente só com certas coisas. Ele começa a exigir, não, mas você protege ele. Aí Deus vai lá e toca em tudo que ele tem, mas não nele. Por último, Jó é afligido com uma doença grave. No entanto, ele questiona muito Deus, né? Ele fala, se você continuar lendo, você vai perceber que ele questiona muito. Ele faz muitas perguntas. Só que Por quê? Né? Isso. Só que quando Deus aparece, surge um redemoinho, né? Ali há alguns sinais naturais, ali, sobrenaturais, e então numa brisa suave Deus aparece. E Deus não responde nenhuma pergunta de Jó, mas ele faz mais de 70 perguntas. Uma delas, a primeira, onde você estava quando eu criava o mundo? Então, às vezes, Deus não nos responde tudo o que gostaríamos de ouvir como resposta. Um dia ele vai fazer isso, mas hoje ele pergunta, onde é que você estava? Você diz que crê em mim, mas até que ponto você vai ser fiel? Então nós chegamos numa conclusão que Deus, ele não é só bom, ele é justo. Ele é justo. Às vezes, para fazer justiça, ele pode usar de artifícios. E a maior prova disso é a cruz. Porque ele, sendo perfeito, rei dos reis, né?
No céu, os querubins, os anjos o adoravam diariamente. E ele, por um momento, desce à terra. E o que sobra para ele? A cruz. Para entender isso, Marcelo, e as pessoas que acompanham, o ideal é estudar o santuário do Antigo Testamento, o tabernáculo. E o tabernáculo é toda a história didática que Deus usou para nos mostrar o que Jesus faria. O cordeirinho. A pessoa ia no templo e tinha que matar um cordeiro. Ela só holocausto. Pela fé, ele seria perdoado se fizesse esse holocausto do cordeiro. Só que o cordeiro morria dentro do templo ou dentro do tabernáculo. Só que Jesus morreu fora. Interessante isso, né? As pessoas não se antenam. Por que ele morreu fora da cidade de Jerusalém, no Monte do Calvário? Esse Monte do Calvário é o mesmo Moriá do passado, onde Abraão ofereceu o seu filho. E aí Deus proveu o cordeiro. Tanto que o monte passou a se chamar Monte do Senhor Proverá. E justamente, séculos depois, Cristo é colocado numa cruz, naquela região do Moriá, ali no Monte Sinai, no Monte Calvário. E quando Cristo morre fora, é por um motivo muito simples. Se morresse dentro do templo, daria a entender que ele teria morrido apenas e tão somente por eles, pelos judeus, pelos hebreus, pelos israelitas. Ao morrer fora foi assim, aí se cumpriu o que está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele proveu a forma para salvar. Agora, pela fé eu tenho que aceitar. Se teve a mão de Deus, você já sentiu um milagre, alguma coisa que prove na tua vida que Deus existe? É um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir, né? Teve um momento assim, sabe, Marcelo, que você para e pensa que está dando tudo errado, sabe? Eu questionei. O fato da gente crer não significa que a gente não vai duvidar em algum momento. Jó foi com ele, aconteceu com ele. E a história de Jó se repete diariamente na vida de tantas pessoas que eu conheço aí e contam histórias semelhantes. Talvez não tão trágicas, mas acontece. E chegou um momento assim que eu precisava de uma resposta. E teve um momento assim que eu e minha esposa estávamos orando muito e buscando resposta para algumas coisas, e as coisas não iam bem. Aí eu fiz um propósito com Deus. Mas eu fiz lá no meu quarto. Hoje eu posso contar, mas na época eu fiz em segredo. E este segredo foi, eu participei de um concurso, certo? Concurso público. Não com o propósito de passar. Se acontecesse seria uma coisa natural, não teria problema nenhum. Mas eu queria que fosse algo sobrenatural. Então eu fiz o concurso e a minha prova com Deus seria a seguinte: eu quero passar nesse concurso sem estudar, sem ler edital, nada. Mas eu só decidi no final como seria. Deus me deu essa liberdade. Então, na minha fé, né, não querendo ser arrogante, eu disse: Senhor, eu só quero entender o que está acontecendo, né? Eu preciso de uma resposta. E quando eu fui para o UNOESC, eu fui de carona com o advogado Jair, esposo da Gisele ali da Tutibom, e falei: olha, se eu passar nesse concurso, foi Deus quem fez. Eu não falei mais nada. Quando eu cheguei lá dentro, né, eu tinha levado uma pequena Bíblia que a gente usa no Clube de Desbravadores, que tem, além do próprio texto, tem ali a lei do desbravador, tem várias coisas que o desbravador também aprende, né? E eu lia apenas aquilo. E minha esposa queria me ensinar alguma coisa do que ela sabia sobre essa prova. Eu disse: não quero nada, eu quero apenas uma resposta. E chegando lá, quando eu vi aquela multidão de jovens, né, eu sentei na sala ali, na carteira, eu conversei com Deus em um pensamento, porque tinha muita gente por perto, eu não queria que se tornasse uma coisa assim, que as pessoas olhassem: poxa, esse cara está ficando fora do juízo. Não, porque tinha que ser eu e Deus, né? E a proposta foi: Senhor, eu não preciso desse emprego. Eu não estudei nada. Não estudei uma vírgula, nem mesmo do edital. Eu quero passar nesse concurso. Eu sei que eu não posso exigir que o Senhor me faça lembrar de coisas que eu não estudei. Mas eu quero apenas ler as questões pela lógica,
analisar uma por uma e responder de acordo com o que eu entender ali, e que a tua sabedoria me der. E foi, mas tem um detalhe: se passarem 99 pessoas, eu quero ser a 99. Olha que loucura, né? Que doideira, né? Parece que coisa de louco, né? E aí eu disse, eu quero ser, se passarem 50, eu quero ser o 50. Eu não quero ser o primeiro, nem o segundo, nem o no meio. Eu quero ser o último. É essa a proposta. Fiz a prova, fui analisando questão por questão, uma por uma. Aí fui embora. Dias depois encontrei uma funcionária dessa instituição e ela me disse que não tinha passado. Digo, mas se você que trabalha lá dentro não passou, imagina eu que nem li. Aí ela disse assim, não, é que não podia rodar em nenhuma matéria. Aí eu tive uma outra conversa com Deus, digo, senhor, tá tudo certo, não precisa se preocupar, eu já entendi que, né, é impossível, né, mas tudo bem. Os dias se passaram, aí lá na prefeitura, eu estava trabalhando na tesouraria e começaram a falar, quem passou no fórum e tal, né. Aí alguém disse, Hilda, você passou. Eu digo, como passei? Não, daí a gente tentava entrar para acessar, a internet era discada, todo mundo querendo saber. E sobrecarregado. Aí eu liguei para uma senhora que trabalha no fórum e perguntei, veja para mim aí, porque aqui a nossa internet está muito fraca, se eu passei. Ela entrou, passou. Eu perguntei, quantos passaram? E ela disse, 28. Em que lugar eu passei? 28º. Se confirmou mesmo. Então tá aí Deus na tua vida. Uma prova eu te pergunto, clara. Marcelo, como é que eu não vou crer num Deus que responde uma questão tão louca como essa? Parece loucura, né? Mas como? Você tem que pedir para passar em primeiro. Não, às vezes com Deus ele usa as coisas loucas deste mundo. Vamos falar então de desbravador. Como é que surgiu os desbravadores aí? Hoje os primeiros devem estar com quantos anos? Os primeiros aqui de Fraiburgo já casaram. Já. Foi um legado que você deixou para a cidade, né? Quem não conhece desbravadores em Fraiburgo? Na realidade, o desbravador ele começou no mundo, na Califórnia. Na Califórnia, Estados Unidos. E começou numa época em que as religiões não davam assim muita importância. A criança tinha que ir para a igreja, para a missa, ou para o culto e ficar quietinha do lado dos pais. Essa era a função de uma criança. E ali em 1900 para frente, 1878, começou dentro da igreja adventista com 2 jovens que resolveram criar um grupo de juvenis. Primeiro de meninos e depois as meninas criaram delas, e assim foi. Até que muitos participavam do escotismo, aprendiam, porém havia a necessidade de criar alguma coisa que pudesse ser útil para as crianças, mas que elas também se envolvessem com a parte espiritual. Foi aí que a igreja adventista começou a desenvolver os desbravadores. E em 1930 surgiu o nome. Por que o nome? Surgiu da história de John Fremont, um desbravador americano. E nesse acampamento desses juvenis foi contada a história de John Fremont, certo? E ele desbravou o oeste americano. E então alguém pensou, por que não colocarmos o nome de desbravadores? Pathfinder, em inglês, E surgiu então desbravadores, porém a igreja adventista só foi aprovar oficialmente em 1950. Então, enquanto o Brasil perdia a Copa do Mundo aqui, o mundo ganhava os desbravadores oficialmente. Então, surgiram. E aí existem esses eventos que a gente participa. E aqui em Fraiburgo surgiu em 1984, com a jovem Marília de Fátima, hoje Isidório, casada com o Orimar. Ela foi a primeira diretora. Na época eu estava começando a conhecer ainda o clube, E em 91 para 92 foi que eu assumi ali a direção do clube. Tivemos que ir atrás de conhecimento, porque tinha muita coisa que a gente não sabia. E então o clube está com 42 anos. Em maio agora, ininterruptos. E mais de 30 camporis. O que é campori? Campori é o jamboree.
Vocês aprendem que nem no escotismo a fazer nós, amarras, especialidades. Então, aqui tem... É uma idade só, não é que nem no escotismo tem lobinho, escoteiro, sênior. Tem os aventureiros de 6 a 9, que é os lobinhos lá, né? Então, e nós é de 10 a 15. E aqui as especialidades, nós, né? Ordem Unida. Nós. Aí, ó. E os eventos, alguns. Você quer teu? Esse é meu. Tem 10% aí do que eu tenho guardado lá. Nossa, é uma história, né? Então, cada evento recebe um trunfo, certo? E aqui vou pegar aqui, ó, o de Freiburgo. Ó. Esse aqui foi em 96, o Campuri de Freiburgo. Quiser mostrar ali. Você que organizou. Da maçã. Nós fizemos a recepção aqui em Freiburgo, né? Isso. Você e eu, frutos da criação. Cada Campuri tem um tema específico, né? E aqui é o lenço de vocês. Esse é o lenço de líder. De líder. Essas cores, cada cor representa uma classe. Uma classe? Uma classe. Amigo, companheiro, pesquisador. Você vai ganhando essas... E aí, no caso, como eu fiz o curso de líder, master, aí eu comecei a usar esse lenço e, inclusive, tem um... Você hoje ou está aposentado dessa área? Hoje eu estou carregando mala. Carregando malas e tudo mais. Então são coisas assim que a gente vai ajudando mais. E onde é que é a sede? Hoje é em frente à Praça do Globo, na Igreja Adventista, embaixo. Em cima fica a nave da igreja, né, o templo, e embaixo ficam as salas dos departamentos e tem ali a sala do clube. E as atividades são no domingo? Sábado à tarde ou domingo. Mas o sábado vocês não guardam o sábado? E daí as atividades do sábado são mais relacionadas a situações mais leves, né? O propósito do sábado é evitar justamente sobrecarga. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o contrário. Então, por causa do homem, para quê? Para que a gente se restabeleça. O que é o AMA? Você está em tesoureiro do AMA. Eu passo sempre lá e vejo AMA. Associação de Pais e Amigos do Autista. Do autista. Do autista. Esse foi um outro fato que só Deus para fazer as coisas, né? Eu já estava aposentado, aí no último ano de mandato da prefeita Claudete encerrou o contrato, né? Não houve renovação, e eu fiquei um tempo parado. E aí, um dia eu saí de casa e orei novamente com Deus e disse, se tiver alguma coisa que eu ainda possa fazer em Freiburgo, me mostre. Senão me diga que é para mim seguir meu rumo, né? Porque a filha quer muito que a gente vá morar em Chapecó com ela. E nessa dúvida e tal, eu digo, bom. Aí eu fui no supermercado comprar algumas frutas e encontrei a Marlete Grande. E ali dentro do mercado, ela me fez o convite para trabalhar com ela. Até hoje. Ou seja, Deus respondeu imediato. E estou lá há 4 anos já, né? Um local assim que... Ela já inaugurou lá, aquela sede monstruosa, linda e poderosa. Tivemos a presença do governador, Jorginho Melo, esteve em Freiburgo no dia 18 de setembro, 18 ou 19, não me recordo bem. Esteve ali dentro da AMA, inaugurou. Né? Ainda precisamos fazer alguns detalhes ali, né? Mas as crianças estão sendo atendidas ali. E para variar, lidando com o dinheiro dos outros. Parece uma cena. Me conte, viu? Tesoureiro de prefeitura é uma coisa muito complicada e uma coisa muito responsável, né? Só por curiosidade, você não levou nunca nenhum processo, nada, porque a promotoria, o vereador, eles estão tudo de olho ali na tua, né? E graças a Deus sempre correto e reto. Teve um fato que envolveu o Padre Biagio, eu, falecido seu Vans também, e o falecido Neguinho, o Gilmar. Ele era o contador, o seu Vans era o secretário, eu o tesoureiro e o padre o prefeito. Fomos acusados, olha só, vamos parar na página do Diário Catarinense, acusados de desvio de valores altíssimos no muro do Estádio Maceirão. Lembra do Estádio Maceirão? Fomos acusados. E aí, claro, quando eu vi, você vê teu nome no jornal, na página policial, olha só.
Coitado do padre, né? Não tinha culpa, ninguém tinha culpa de nada, mas a imprensa não perdoa, né, a imprensa pega de alguém, não interessa se é verdade ou não. E aí, hoje ela está mais cautelosa por causa hoje a rede social também as fake news estão para denegrir tua imagem, cara, é muito fácil. Deus e aí terminou o processo, fomos inocentados, claro, não tinha por quê. Porque a gente nota hoje que houve alguma maldade na época, assim, porque o objetivo era atacar não a mim, tesoureiro, nem ao seu Vans, nem ao Vilmar. O alvo era o Padre Biagi. Mas fala aqui, você consegue falar para mim, para nós encerrarmos, não sei se um perfil de cada um desses prefeitos que você trabalhou, de cada um como eram, na tua opinião, desde do primeiro, do Sebastião, vai lá. O Bastiãozinho era um homem de baixa estatura, né? Sim. Magro, mas de um poder determinante assim para fazer as coisas. Tanto que o Parque da Maçã existe hoje e o centro de eventos leva o nome dele com muita propriedade, porque ele governou Freiburg por 10 anos. Ele venceu numa época em que todos achavam que ele não teria condições. Houve um problema lá que eu prefiro não entrar em detalhes agora, porque demora muito para a gente contar toda a história. Mas eu ainda trabalhava na rádio rural, né? E houve essa situação toda, né? E o Padre Biagio apoiou o Bastiãozinho e ele acabou ganhando. Fui eu que o entrevistei, inclusive, no dia da posse, né? E tive o privilégio de entrevistá-lo. E eu entrevistei depois, ainda pela rádio, dentro da nova prefeitura, quando ainda ele estava em fase de acabamento. E convivemos por 10 anos ali, né? O prefeito, assim, bem determinado. Ele lutava realmente. Dele. Isso, sempre, né? Então, um nome que precisa ser lembrado pelos freiburguenses. Padre Biagio. Padre Biagio, muitos achavam ele turrão, né? Que gostava só de fazer o que queria. Mas o Padre Biagio, quero ser bem sincero para você, ele estava 50 anos à frente do tempo dele. Por quê? Porque ele veio de uma região da Europa, onde o desenvolvimento já estava. Ele veio parar no Brasil e acabou vindo para Freiburg. E se você olha hoje, tem muita coisa aí que lembra. Uma rua com o nome dele. Infelizmente, um ginásio que vergonhosamente está do jeito que está, que leva o nome dele, né? Porque não por culpa dele, mas porque acho que alguém esqueceu dele. O colégio que ele fez, SEDES também. O colégio, que hoje é o UFC, né? Mas veja, são coisas, além de outras coisas que ele fez, e governou o município também. Um bairro, né? Bairro São Miguel. E ele, assim, eu ia no gabinete, né? Pegar a assinatura dele, nunca me tratou com aspereza, sempre com respeito, e eu sempre respeitando ele. E depois veio o Edith. Um homem que eu acho que ele deu voz para muita gente pobre na época do seu dia. Ele atendia as pessoas dentro da prefeitura. E a despeito de concordar ou não com o formato que ele fazia, mas ele deu essa abertura, ele recebia as pessoas. As pessoas iam lá e atendia na porta, lembra? Teu pai era assim, se pedisse para ele a camisa que ele estava usando, ele dava. É verdade. Não é verdade? Ele fazia isso. Era o prefeito do povão, digamos assim. E ele assim, e o Padre Biagio, voltando, tem um bairro. São Miguel. Claro. E eu tive o privilégio de assinar junto com ele o cheque que comprou o terreno. Então, se eu passar na rua lá do bairro, ninguém vai saber. O Hildo assinou o cheque, não assinou. Porque era a minha função. Claro. Mas o padre foi o grande sonhador daquilo ali. E hoje, passando lá, se você vê, é uma maravilha. Uma cidade, né? Então, ruas boas. Leomar Pins. Revolucionou Freiburg. Revolucionou. Ele trouxe assim uma visão, né, profissional, bem equilibrada. Teve sim muitas críticas das pessoas, mas eu acho que ele foi um divisor, né, entre o passado e o futuro que nós estamos vivendo hoje. Tanto que, na época, e não era culpa dos prefeitos anteriores, porque como eu trabalhava na tesouraria, a gente acompanhava toda a questão econômica do país. E o Brasil veio se aprofundando até que veio o real e deu uma reequilibrada. Mas em 2005, quando ele assumiu, o real já tinha 10 anos, 11, já estava começando também. Então os prefeitos que vieram antes sofreram muito, porque a arrecadação era baixa.
O Bastiãozinho tinha arrecadação baixa, o padre, o Edi, viveram e tinha que sobreviver com aquilo. Sim. E a partir dali surgiu o Fundeb. Daí uma fase boa. Entrou, já no finalzinho do mandato Edi, veio o Fundeb. E as coisas começaram a se alinhar porque surgiu uma coisa chamada fonte de recurso, que até então não existia. O que é fonte de recurso? Você paga R$10 de imposto. Desses R$10, cada real já sabe para onde vai. Hoje é dessa forma. Então hoje, quando entra um dinheiro lá na prefeitura, tem as fontes de recurso. Então o prefeito sabe quanto ele pode gastar, quanto ele deve gastar e quanto ele pode guardar para gastar depois, conforme as fontes que vão surgindo. E aí vieram outros recursos, as emendas parlamentares hoje estão ajudando muito o município e tudo mais, né? E aí veio o Ivo. O Ivo Biasolo. Biasolo é uma pessoa fantástica, né? Pegou um problemaço aqui para o hospital. Verdade. Passou uns perrengues daquele, né? Tanto que nos últimos momentos de mandato, e tem um detalhe que eu fazia, Marcelo, não para me vangloriar, mas cada prefeito que ia sair, eu ia no gabinete na última semana, nos últimos dias, e conversava. E eu agradecia por ter sido parceiro deles. Né? E o Ivo, eu fui falar com ele e perguntei a Ivo, faria tudo de novo? Ele disse, olha, eu mudaria muita coisa. Então é uma pessoa boa de coração também, com uma visão fantástica, né? E governou de forma forte ali. E então chegamos na Claudete, primeira mulher. Né? Claudete ela que assumiu e me deu talvez o maior reconhecimento que eu tive nesses anos todos, que foi me dar um cargo um pouco maior do que eu tinha, né? Fiquei por um ano, agradeci, né? Mas eu havia dito que não era o meu perfil, né? Eu não tinha esse gasto todo mas aprendi muita coisa, principalmente a respeitar o meio ambiente. Isso que é importante. Falou das desbravadores, a gente trabalha muito essa questão, mas naquele ano que eu estive na Sanefrai e que fui várias vezes no aterro sanitário, certo? A gente chamava de lixão, hoje não é mais lixão. Você vê o tratamento que precisa ser dado, você vê aquela sacolinha que alguém há muitos anos comprou lá e jogou. Tá lá ainda? Tá lá. Se você desenterrar em algum lugar, vai ter uma sacolinha com... Por quê? Porque o ser humano criou o plástico. Uma praga, vamos lá. Criou o plástico, ajudou muito. Favorece grandemente, que ele é o celular. É outro instrumento que é a maior invenção, é o celular. Mas nós temos um problema. O que fazer quando ele se torna... Tem 600 anos, né? Obsoleto. Bateria e coisa, né? Ou nós paramos e começamos a pensar em tudo que criarmos e temos a certeza de que isso pode ser um problema lá no futuro e nós temos que começar a resolver agora, ou nós vamos ter sérios problemas aí na frente, já estamos tendo, principalmente na área ambiental e tudo mais. Fraiburgo pode se restringir o crescimento por falta de água? Infelizmente. É um problema a água no município. Apesar de todo o investimento que está sendo feito, né? Não tem um lagão ali cheio de água? Eu sempre me pergunto, como é que não tem problema de água? Mas é pouco, né? É pouco ainda? Se fosse usar o lago, pouco tempo ele seca, né? Ou seja, nós somos dependentes ao máximo de poço artesiano. Quando eu estava na Sanefrai, nós fomos aqui pro lado da Fazenda Rocha em busca de água. E ali tem um local, mais o custo para trazer, quer dizer, tem que buscar recursos da Funasa para resolver, para tentar conseguir um bom investimento. Trava a economia mesmo. Que nós temos o quê? Por isso que nós temos que, quando tem fartura, tem que fazer como não foi feito no Egito, lá por José Elens, ensinou o povo a arquivar, a guardar o alimento para depois. Enquanto tem fartura, a gente não se preocupa, esbanja. Só que assim, Fraiburgo ele tem muitos poços artesianos que abastecem a cidade. E quando não chove, esses poços começam também a ter problema lá embaixo. Então precisa chover, essa chuva que vem agora talvez seja além do normal, mas nós precisamos que a água caia. A gente quer armazenar isso aí melhor, na terra e valar e abastecer os lençóis freáticos. Senão nós vamos em cima da terra nós precisaríamos que ela se armazenasse também, né?
Por isso que eu aconselho as pessoas sempre a respeitarem o funcionário da prefeitura, o funcionário público, da Sanefrae. Eles são pessoas que estão ali trabalhando para que não falte água na nossa casa, para que o esgoto seja bem tratado, para que o lixo tenha o destino certo. E tudo isso tem custo, e as pessoas acham que, tudo tem que ser de graça. Não. Verdade. Por exemplo, vamos pegar aí, não sei quanto você produz de lixo, mas pegue uma semana de lixo e guarde na tua casa. Você não aguenta, um mês. Aí você diz assim, bom, já que ninguém leva, eu vou levar. E comece a levar todo dia. Você vai estragar o teu carro. E quando você paga 5 horas da manhã ali, cara, dá dó, né? Pessoas correndo atrás. As pessoas têm que ser respeitadas, condecoradas, homenageadas, porque elas estão fazendo algo para nosso benefício. Elas pegam aqui e levam para lá, mas lá tem o engenheiro ambiental que ele sabe como tratar cada situação. Então, infelizmente, o mundo descobriu as facilidades, mas criou problemas. É isso aí, pessoal. A gente bateu um papo aqui com a lenda de Freiburg, do Lucas aqui, uma história magnífica no nosso município. Quer deixar algum recado aí? Só uma meditação, né? Vai lá. Se for possível. Vai, com certeza. Então, para encerrar, eu tenho aqui 2 pedras, tá? Elas são trabalhadas, né? Mas elas não têm liga. Então, às vezes, eu sou essa pedra aqui. Aparência, bonita. Mas eu não tenho condições de me ligar a alguém ou não usar a sabedoria que tenho, o conhecimento para ajudar a humanidade. E a gente não se liga. Cada um segue a sua vida. Ambos são bonitos por fora, mas falta alguma coisa. Já essa outra pedra aqui, ela é escura. Né? Tem um formato circular, né? Uma esfera, mas ela tem algo que as outras não têm. Uma coisa muito simples. Liga. Tem liga. Então eu coloco aqui a autoridade máxima, né? A pessoa que tem algum cargo, não importa a função, se seja na prefeitura, se seja na casa, seja em alguma entidade, como escoteiro, desbravador ou qualquer outra entidade, ela é o líder, mas ela tem que ter liga, porque ela tem pessoas que agregar. Essa é a meditação que eu deixo. Seja você então alguém que some, e não alguém que pode parecer bonito, mas que no fundo, se eu soltar essa pedra, ela vai cair. E quando um líder ama a sua equipe, ele faz de tudo para sustentá-la. É isso. Obrigado, um abraço aí, oferecimento de Anne Acessórios. Comprou Anne Acessórios, a loja feminina na Nereu Ramos. Ateliê Eliane Aguiar, no centro comercial atrás da Anne Acessórios. Academia Fisio Fitness e Revista L7. Até a próxima, donos da verdade.